pena de morte. Deveria ser atriz? Deveria estar na Globo? Talvez. Eu sou Cíntia Brunelli e esse é o Jus Juridiquês, o canal de direito mais legal do mundo. Há alguns anos eu fiz um vídeo sobre pena de morte, lá nos primórdios do meu canal, mas eu senti que poderia ter me aprofundado mais em alguns aspectos, porque eu recebi muitas perguntas. Então eu decidi excluir aquele vídeo e fazer um novo. Antes de qualquer coisa, eu tenho um recado importante. Eu poderia estar roubando, poderia estar matando, mas estou aqui pedindo para você se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Mentira, eu não poderia estar roubando e nem matando, porque, como você sabe, esses são fatos típicos, antijurídicos e culpáveis. Ao ativar o sininho, você vai ser sempre o primeiro a saber quando tiver um vídeo novo. Para elaborar esse vídeo, eu utilizei como fonte principal esse livro aqui, chamado Curso de Direitos Fundamentais, do George Marmenstein. Não sei falar esse sobrenome. Eu recebo muitos pedidos de indicação de livros, e se você gosta de estudar os direitos fundamentais, este livro é uma ótima pedida. A editora me deu esta doutrina? Não. Eu comprei esse livro porque eu gosto de direitos fundamentais. Mas se a editora queridíssima quiser me enviar outros livros para serem utilizados como fontes dos meus vídeos, vou deixar o contato na tela. Porque blogueirinha adora recebidos. Gostaria de deixar destacado desde já que nesse vídeo a minha intenção não é a de gerar uma guerra sobre o assunto. A minha explicação é jurídica aos que querem entender os aspectos legais por trás da pena de morte. Se o seu objetivo é o de procurar uma treta, uma confusão, um bafão, se você é um hater, informo que você está no lugar errado. Minha intenção é a de explicar as questões jurídicas. E nos comentários, por favor, vamos manter o respeito. Você não precisa dar uma voadora na cara do seu vizinho só porque vocês não têm a mesma opinião. Outra observação, nesse vídeo eu vou mencionar alguns artigos da Constituição. Se você quiser acompanhar lendo esses artigos, basta escrever Constituição no Google e abrir o link do site do Planalto. Feitas essas ressalvas iniciais, aí vamos ao vídeo. No Brasil é comum que em momentos de grande comoção, ocasionada pela prática de um crime bárbaro, que as pessoas defendam a pena de morte para crimes hediondos. Contudo, atualmente não existe a possibilidade de adoção da pena de morte no Brasil, porque existe uma proibição na Constituição. O artigo 5º, inciso 47, a linha A, é enfático ao dizer que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, o que é outra situação que nós já vamos ver. Daí pode ser que você me diga, ok, a Constituição proíbe, mas e daí? É só fazer uma emenda à Constituição e modificar esse trecho? O que acontece é que o artigo 5º é considerado cláusula pétrea. As cláusulas pétreas são artigos da Constituição que não podem ser reduzidos ou suprimidos. Eles podem ser ampliados para aumentar os direitos e garantias, mas não podem ser diminuídos. No artigo 60, parágrafo 4º, que é o parágrafo que traz todas as cláusulas pétreas, você encontra no inciso 4º a informação de que não pode haver proposta de emenda que queira abolir os direitos e garantias individuais, que é o caso do artigo 5º, onde está a proibição da pena de morte. Daí você pensa, tá, e a gente não pode excluir esse artigo que traz as cláusulas pétreas? Daí, se não tiver nenhuma cláusula pétrea, dá para instaurar a pena de morte no Brasil? Não! Você não pode excluir o artigo que traz as cláusulas pétreas. Entende-se que a proteção às cláusulas pétreas abrange também o dispositivo da Constituição que traz
quais são essas cláusulas pétreas. Senão elas não valeriam de nada. Antes eu mencionei que é possível existir a pena de morte em caso de guerra declarada. Se o presidente da República declarar guerra contra algum país estrangeiro, existe autorização para a adoção da pena de morte em alguns crimes que estão previstos no Código Penal Militar. É o caso de crimes como traição e espionagem. E o Código Penal Militar prevê que a pena de morte será executada por fuzilamento. Pergunta: então quer dizer que não é possível alterar uma cláusula pétrea? Em hipótese nenhuma? Atenção! Não foi isso que eu disse. É possível sim alterar um artigo que seja cláusula pétrea, se for para ampliar uma garantia. Por exemplo, pode existir uma emenda que elimine a possibilidade de pena de morte em caso de guerra declarada, para que jamais exista pena de morte no Brasil. As garantias protegidas pelas cláusulas pétreas podem ser ampliadas, elas só não podem ser diminuídas. Daí, nesse ponto, talvez você esteja raciocinando: ok, não é possível implantar pena de morte porque se trata de cláusula pétrea da nossa atual Constituição. Mas e se a gente fizesse uma nova Constituição sem as cláusulas pétreas? E aí implantasse a pena de morte? Não é tão simples assim. O Brasil já assinou diversos tratados internacionais de direitos humanos, se comprometendo perante outros países a não adotar a pena de morte. É o caso, por exemplo, da Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, que é um dos mais importantes tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil já assinou. Nesse tratado consta, dentre muitas outras coisas, que nos países que não aboliram a pena de morte, ela só pode ser imposta pelos delitos mais graves, que essa pena não pode ser estendida a outros crimes e que se um país aboliu a pena de morte, ele não pode depois voltar atrás e querer restabelecer essa pena. Para fazer uma nova Constituição que institua a pena de morte, o Brasil teria que abandonar tratados que foram assinados, o que geraria um certo desconforto com a comunidade internacional, especialmente porque na esmagadora maioria dos países com alto grau de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, a pena de morte foi totalmente abolida. Existem algumas exceções? Existem, como é o caso dos Estados Unidos, país em que ainda é prevista a pena de morte. Mas se você pegar a lista dos países com os maiores índices de desenvolvimento humano, você vai ver que na maior parte deles não existe pena de morte. E essas nações provavelmente não veriam essa alteração no Brasil com bons olhos, o que poderia gerar algumas consequências nas nossas relações com esses países. Por esses motivos, eu acho bastante difícil que possa existir uma nova Constituição prevendo a pena de morte. É a análise que eu faço. Existem críticas à existência das cláusulas pétreas, porque alguns consideram que elas não seriam democráticas. Porque, mesmo que a maioria da população queira instaurar a pena de morte no Brasil, isso não seria possível por uma proibição da Constituição. Por outro lado, devemos lembrar que nem sempre a vontade da maioria nos leva ao melhor caminho. Basta pensar nas atrocidades que aconteceram na Alemanha no período nazista. O que diz a maioria dos historiadores é que a população alemã, em geral, apoiava o nazismo e concordavam com a perseguição aos judeus. Isso significa que o nazismo era democrático? Não! Democracia vai muito além de seguir puramente a vontade da maioria. Um regime realmente democrático deve levar em consideração todos os grupos sociais, inclusive as minorias. Além disso, há um entendimento de que as cláusulas pétreas buscam impedir retrocessos da nossa sociedade. Existe um princípio de vedação ao retrocesso por trás das cláusulas pétreas. Afinal, a nossa Constituição foi pensada para proteger os hipossuficientes. Ela tem um forte viés social. Mas, por outro lado, nós sabemos que existem situações que as nossas leis penais não conseguem resolver. Por exemplo, como lidar com um psicopata serial killer? Você vai deixar ele preso
e depois soltar de volta na sociedade, você acredita que ele pode se ressocializar ou ele vai representar um perigo eterno para a sociedade? E aí, por mais que você seja contra a pena de morte, como é o meu caso, fica aquele incômodo quando se pensa em crimes envolvendo psicopatas. Qual é a solução para isso? Não sei. Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Brincadeira. Minha intenção com esse vídeo foi a de trazer os aspectos jurídicos e também levantar alguns questionamentos. Existem muitos temas que são altamente controvertidos dentro do direito, e esse é um deles. E você? O que pensa sobre pena de morte? Deixa um comentário. Por favor, lembre de ser respeitoso quando for escrever. Eu sei que esse é um assunto que muitas vezes mexe com as nossas emoções, mas se a gente puder trocar uma ideia sobre esse tema com tranquilidade, a discussão fica bem mais interessante. Para encerrar, eu quero fazer 2 pedidos. Eu comecei esse canal porque eu tenho o sonho de ajudar as pessoas a terem uma evolução maior nos seus aprendizados. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe com a sua turma. O meu outro pedido é para você me seguir no Instagram. Eu estou fazendo vários memes divertidinhos sobre a vida de estudante para você rir um pouco. Rir dos memes ou rir da minha cara. O que importa é fazer você rir. É isso, pessoal. Até a próxima. Vocês são testemunhas de que eu pedi 2 vezes para as pessoas serem respeitosas nos comentários. Quero só ver se o meu campo de comentários vai virar um campo de guerra ou não. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário com a hashtag paz. Obrigada!